Hebreus 10, 39, um texto, um verso, claro que pequeno, porém ele está dentro de um contexto maior, obviamente. Qual que é o contexto dele? O autor de Hebreus está convocando as pessoas a permanecerem firmes, e ele diz, olha, vocês permaneceram, vocês não se envergonharam, até mesmo por conta dos que estavam aprisionados. Vocês tiveram confiança no Senhor e permaneçam com essa confiança. Esse é o finzinho aqui, né? Aquele que há de vir virá, ainda um pouquinho de tempo. E o capítulo 11, para que a gente não se esqueça, vai falar sobre os heróis da fé. Melhor, nós que chamamos de heróis da fé, né? Mas aqueles vários homens que deixaram um testemunho e um legado. Para quê? Para que a gente permaneça, para que você olhe para eles e fique firme, tá? Portanto, eu creio que Hebreus aqui está descrevendo a natureza da igreja, que é o quê? É o tema de hoje. Nós somos aqueles que permanecem, aqueles que ficam firmes, tá? E você é um desses, eu creio, espero que seja. Ainda que você tenha passado por lutas, por dificuldades, por situações, e alguns, não todos, mas alguns passam situações que às vezes se desviar, alguém vai dizer assim, não, mas olha também o fulano, olha tudo que ele passou, como que é aguentar ficar na igreja, ficar servindo a Deus? Mas não há nada que sirva de desculpa para aquele que está olhando para o alvo, olhando para Cristo, que é onde vai chegar toda essa argumentação, que é o começo de Hebreus 12, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Vamos ler o 10:39? Diz assim, nós, porém, não somos daqueles que se retiram ou retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Irmãos, você faz parte desse grupo aqui? Porque ele começa dizendo nós. Então, assim, existe um grupo, existe uma separação entre os que permanecem e os que retrocedem. E você, se você está em Jesus, se você é chamado por Jesus, essa é a sua natureza. Nós não somos daqueles, né? Não é nós não estamos sendo, talvez sejamos, né? Não, nós não somos, a nossa natureza. Portanto, a primeira coisa que eu digo para você aqui, obviamente, é não retroceda, não retroceda. Depois do que ele narrou aqui, gente, depois de todo o sofrimento que eles passaram, tudo que eles vivenciaram contrário a eles, depois de todo o sofrimento que muitas vezes nós passamos, quantas vezes nós ficamos firmes, choramos, talvez você já tenha chorado na presença do Senhor, eu imagino que pelo menos uma vez você já teve essa experiência, se não teve, aguarde que você vai ter, tá? E depois de tudo isso ainda olhar para trás? Não. Depois de todo o sofrimento se torna adubo, se torna capacidade para que a gente permaneça. Depois de todo o testemunho que a igreja deu, porque eles, ao passarem por aquele sofrimento, eles testemunharam. Olha o verso 33. Em parte vocês foram feitos espetáculos com vergonhas e tribulações, e em parte foste participante dos que assim foram tratados. A ideia aqui é que vocês sofreram, mas também testemunharam. Depois de todo o testemunho, né? Eu conheço algumas pessoas que já tiveram o seguinte testemunho, que gente que não é crente chega para ela e diz assim, olha, você não pode desviar, você não pode deixar de servir ao Senhor. Se você deixar de servir ao Senhor, eu vou ter uma crise. A pessoa nem é crente, mas olha para aquela pessoa, com todo o sofrimento, com todo o testemunho que ela passou, e aquela pessoa se torna um sinal, vamos dizer assim, uma demonstração de Deus para aqueles que não creem. Imagine só, irmãos, depois de todo o testemunho que Deus já produziu na sua vida, você retroceder e olhar para trás. Depois de tudo aquilo que Deus já falou, a palavra diz, né, lá em 2 Coríntios, eu não me lembro se é o 2 ou o 3, que fala que nós somos carta viva do Senhor. Depois de tanta coisa do Senhor escrita em nós, olharmos para trás e retrocedermos e pararmos. Não, o testemunho quanto maior, mais brilhante ele é. Policarpo de Esmirna, um pai da igreja, ele era discípulo do apóstolo João, se eu não estou enganado. E ele
com mais de 80 anos, ele é condenado à morte na fogueira. Imagina a selvageria que era daqueles homens, condenaram um senhor de mais de 80 anos à morte queimado. Mas ele tinha uma coisa simples para ser salvo da morte no fogo. Só uma, era negar a Jesus. E aí alguns disseram assim: nega Jesus, você nega aqui na frente das pessoas e depois você continua servindo a Ele. Qual diferença tem, né? Alguém poderia pensar assim: é só falar que não serve Jesus? E ele diz assim: olha, eu tenho mais de 80 anos, em toda a minha vida eu servi a Jesus e nunca o neguei, e Ele nunca me fez mal, não será agora que eu vou negá-lo. E diz o testemunho da história da igreja, que isso não está no Novo Testamento, que é depois, que ele estava na fogueira e ele não correu da fogueira. Claro que não teria para onde correr, né? As pessoas o segurariam, o amarrariam, mas ele não correu. Que coisa fantástica, não é verdade? Depois de todo o testemunho, o que aconteceu com ele? Ele morreu testemunhando. Porque nós não somos dos que retrocedem. O texto, ainda no contexto, vai dizer assim, que há uma confiança. Deixa eu encontrar aqui o verso 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Eu achei interessante essa palavra, que a confiança tem um galardão. Se você permanecer confiando no Senhor, haverá um galardão dos céus ou de Deus para a sua vida por causa dessa confiança. Então eu fico pensando, depois de toda a confiança que a gente teve, retroceder é um testemunho quando você vê gente que fala de Jesus, que enche o peito e diz: eu vou ficar firme, e dali a algum tempo está já caído, né? Já retrocedeu. Não, depois de toda essa confiança, a gente tem que lembrar o quê? Que vai valer a pena, né? O preço valerá a pena no final. É como se você tivesse um investimento. Aqueles que investem, né, segundo dizem aí na bolsa de valores ou algo do tipo, ele diz assim: olha, não tire o seu dinheiro da bolsa de valores quando está tendo uma baixa, porque depois vai valorizar de novo. O importante é com o tempo. Não sei se é assim, imagino que seja, mas na fé certamente é assim. A confiança que você plantou agora, ela será colhida de uma maneira muito mais gloriosa quando você ver o Senhor. Ao final valerá muito mais a pena. O Senhor Jesus diz que quem deixa pai, mãe, irmão nessa terra vai ganhar aqui 100 vezes mais. E eu vejo que a interpretação é a própria igreja, porque mesmo aqueles que foram rejeitados por sua família vão chegar na igreja e vão poder participar de uma família, com mais familiares, vamos dizer assim. Mas Jesus ainda diz: e ganhará a vida eterna. Ou seja, depois de toda essa confiança, não vale a pena deixar para trás, né? Deixar isso tudo de lado. É uma palavra de Hebreus para não retroceder. Essa palavra, ela é usada especialmente em contextos de perseguição. Aliás, a igreja de Jesus naquela época só tinha duas possibilidades. Ou ela estava assim, às vias da perseguição, porque ela já foi criada com seu fundador sendo morto, né? Jesus ressuscitou de fato, mas logo já havia uma certa perseguição. Então, na melhor das hipóteses, a igreja tinha a tolerância do mundo, na melhor das hipóteses, ou a perseguição. E Hebreus é escrito em tempos de perseguição. E sempre que há perseguição, a palavra é: não retroceda. Mas eu acredito, irmãos, que para nós há uma outra situação, que é a bonança, que é a tranquilidade. Às vezes nós passamos não um dia, não 2 dias, não um ano, mas anos e anos de bonança, de tranquilidade. Em que sentido? Talvez não financeira ou não física, mas sem ninguém para falar contra a nossa fé. Nós somos criados sem ser perseguidos. Alguns aqui talvez ouviram coisas a mais, especialmente antigamente, mas a tranquilidade também pode mexer no nosso coração. Então, vale também para nós em tempos de tranquilidade, ou para eles em tempo de perseguição. Não retroceda. Quando o apóstolo João vai ao céu e ele tem a visão, e Deus escreve as 7 cartas que estavam na Ásia Menor em específico, a palavra ali, cada uma é específico, mas diz assim: aquele que perseverar até o fim, e aí tem uma recompensa, né? Terá a coroa da vida e terá outras
outras recompensas, mas é o que perseverar, o que permanecer até o fim. A Bíblia está mostrando uma coisa clara entre os salvos e os outros. Os salvos não são daqueles que retrocedem. Na verdade, nós somos tentados a retroceder, mas não fazemos. E essa é uma coisa a admitir. De tempos em tempos, a gente é tentado a voltar o nosso olhar para trás. O seu coração é tentado e ele deseja retroceder. Não só porque você é humano, também, mas porque você é pecador. Retroceder aqui é perdição, é perder a salvação eterna, perder a comunhão com os irmãos, perder os benefícios do Espírito Santo no nosso coração. Então, tem algumas palavras para que você não retroceda. Primeiro, não olhe para trás. É simples, mas é verdade. Não namore o Egito. Lembra do povo de Israel lá no deserto? Namorando o Egito? Ah, que saudade do Egito. Ah, lá a gente comia carne. É muito provável que eles não tinham nem cheiro de carne. Provavelmente comia legumes ou algumas coisas assim. Mas eles estavam lá namorando o Egito, murmurando, ai, que saudade. Se você namorar o Egito, você vai olhar para trás. Tem gente, e esse é um triste testemunho, tem gente que acontece alguma coisa na vida, a pessoa fala assim, ah, se eu não fosse crente. Fosse crente o quê? Né? Ia para o inferno. Ia ficar sem a ação de Deus na sua vida. Mas tem gente que está namorando o mundo, dizendo, nossa, se eu não fosse crente, a situação ia ser outra. De fato ia ser mesmo, para a sua vida espiritual. Então, não olha para trás. Se você olhar para trás, Satanás pode fazer com que você enxergue uma miragem, uma mentira. E assim muitos crentes estão enxergando uma mentira no mundo, como se o mundo fosse tão melhor. Lembra de Asaf lá no Salmo 73? Ele fala assim, olha, meus pés quase escorregaram, porque eu olhei para o ímpio e parecia que o ímpio prosperava. Mas aí ele entrou no templo do Senhor e aí ele viu a verdade. Aí ele parou de olhar para trás, parou de olhar para o ímpio. Então não olhe para trás, porque isso vai fazer o seu coração desejar retroceder. Outra coisa, não finja que você está imune. Não. Em que sentido? Alguns acham que nunca passarão por nenhum problema, que eles são pessoas de ferro na fé. Não, você não é assim. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. Pode acontecer com você, pode acontecer comigo. E aí, se eu sei disso, não é que eu sei no sentido de que, então beleza, eu vou cair mesmo, não. Mas fingir que não é comigo vai me fazer tomar algumas atitudes, estar em certos lugares, deixar que determinadas coisas aconteçam, quando na verdade eu não deveria estar fazendo isso. As pessoas dizem que aqueles que têm certos vícios, quando são confrontados, falam assim, eu paro a hora que eu quiser, né? Tem muito crente que é assim, não, esse pecado não pega em mim não, é só em crente fraco que pega. Então fica tentando, fica, como se diz, brincando com fogo. Não finja que você está imune. E, para não retroceder, não deixe de fazer o básico. Às vezes a gente quer coisa tão mirabolante, coisa tão cheia vamos dizer assim, de beleza ou de grandeza, né? Que a gente esquece ler a Bíblia e orar e buscar a Deus todos os dias. Nós não somos daqueles que retrocedem, sabe por quê? Porque nós estamos ligados à videira, só por causa disso, senão você retrocedia. Se não fosse por causa de Jesus, você olhava para trás, porque nem eu nem você somos tão crentes assim como a gente imagina às vezes. Então, mantenha o básico, e por básico aqui não é coisa simples, boba, banal, não, é o fundamental, o basilar. Mantenha esse alicerce, leia a palavra de Deus, ore, confesse pecados. Por quê? Porque nós não somos daqueles que retrocedem. E a outra parte, obviamente, fique firme na fé, essa é a segunda parte. Nós somos então do quê? Daqueles que creem para a conservação da alma. Somos os que permanecem, os que creem, os que têm fé. E aí eu pergunto para você assim, como crer em Deus? O que ele está querendo dizer com essa fé aqui? Se nós podemos lembrar de Tiago 2,19, que fala que até quem crê e treme mesmo, você lembra? Até os demônios, olha aí. Até os demônios creem e estremecem nessa tradução, né? Tu crês que és um Deus, de fato? Então o que é crer aqui? Ou permanecer na fé? Bom,
A fé, como que eu posso permanecer nessa fé? A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu conecto com a última parte do não retroceder. Ouça a palavra de Deus, né? Salmo 119, 11, se não me engano, diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como manterá puro o jovem, né, o seu caminho? Ele atenta para a palavra de Deus. Então, para que eu tenha fé e para que eu seja dos que mantém a conservação da alma, a minha alma é conservada, banhada na palavra de Deus. Essa é a primeira coisa, tá? E a segunda, extremamente conectada, é que eu conecto as duas outras coisas, aliás, que crer é igual a obedecer. Mas também, e tão estranho pode parecer a nós, que obedecer é igual a crer. Espera aí que eu vou explicar. Crer é obedecer em que sentido? Bom, isso é óbvio, né? Todo aquele que crê em Deus deve obedecê-lo, deve andar com Deus. Então, você talvez já venha na sua mente várias histórias da Bíblia, de pessoas que creram e fizeram o quê? E fizeram algo, né? E creram, e por sua fé, eles ficaram firmes com Jesus. Então, se você não é daqueles que retrocede, mas que permanece, você tem fé, você crê em Deus, e por crer você obedece. Mas o contrário também é verdadeiro, irmãos. Como assim? Obedecer leva a crer. É estranho, mas é verdade. Porque existe um crer, um manter-se fiel, um tipo de fé que só é nos dada na caminhada. Por exemplo, lembra de Abraão? Abraão teve fé, ele foi o pai da fé, né? Mas Deus chamou ele teve que sair da terra e da parentela. E foi na caminhada que ele se tornou o pai da fé. Então a obediência foi forjando a fé dele. Se a gente fica desobedecendo, acomodado, sem andar com Deus, a nossa fé não será desenvolvida. Porque também obedecer também é crer. O exemplo de Levi ou Mateus, quando é chamado na coletoria, o que ele faz? Ou na alfândega, ele levanta, ele se levanta e segue a Deus. Ali, a gente poderia se perguntar de uma maneira que a Bíblia não se pergunta: o que veio primeiro, a fé ou a obediência? A Bíblia não faz essa pergunta, porque a Bíblia diz que ele simplesmente se levantou. A fé levou ele a obedecer, mas a obediência levou ele a crer profundamente em Jesus. Percebe? Por que eu estou falando isso? Porque em dado momento, irmãos, aqueles que permanecem são aqueles que obedecem, aqueles que vão e fazem aquilo que Deus está mandando. Obedecer te levará a crer. E tem gente que fica naquele, literalmente, tá, com bom português, naquele lenga-lenga, né? Senhor, será que é para mim? Será que não é? Eu li na tua palavra, mas será que eu devo obedecer? Lembra do jovem rico? O jovem rico, naquele momento, ele não precisava fazer nada mirabolante. Aliás, eu vou recontar aqui rapidinho, mas eu tenho certeza que provavelmente todo mundo aqui já sabe. Ele chega e fala: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala dos mandamentos, alguns deles. O jovem diz que cumpria e ele fala assim: então você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, então você me segue e terás um grande galardão no céu. Você percebe que o que Jesus está exigindo dele não é ter uma fé, aquela fé sem obras, vamos dizer assim, né? Aquela fé assim que, se você passar no meio da rua e perguntar para alguém, a pessoa diz que tem fé. Não. Jesus está dizendo assim: olha, para você ter a vida eterna, sabe o que você faz? Me obedeça. Aqueles que permanecem são porque obedeceram o Senhor. Porque na hora da dificuldade, eles não ficaram fingindo que não tinham entendido. Como que é mesmo, Deus? O que era mesmo para fazer? Eles permaneceram. Por isso, e obedeceram. Por isso eles são daqueles que creem para o quê? Para a conservação da alma. Provérbios 24:10, se eu não estou enganado, ele diz que se você se mostrar frouxo ou fraco no dia da angústia, a tua força irá embora, né? Ou ela será muito pequena. A ideia é que no dia da angústia, no dia da dificuldade, você precisa escolher obedecer. E isso vai gerar fé no seu coração. E isso vai fazer com que você fique cada vez mais fundamentado e fundado em Deus. Portanto, permaneça firme na fé. Como? Ouvindo a palavra de Deus, porque ela gera fé em nosso coração. Crendo no Senhor, mantendo a fé nele, mas fazendo isso através da obediência. Isso para mim, irmãos, é uma virada de chave.
Quando eu percebo que para ficar firme em Jesus, eu tenho que unir a teoria e a prática. Eu tenho que unir aquilo que eu sei da palavra com aquilo que eu vivo. E talvez a gente fique se perguntando: Senhor, o que falta para nós ter fé? O que falta? Eu quero ser tanto daqueles que têm essa fé atuante. Talvez o que falta é o atuante. Falta é o se jogar nos braços do Senhor e dizer: Senhor, eu vou obedecer. Eu não sei tudo, mas eu vou obedecer. Quando a gente sai em uma viagem, está caindo aqui, até o púlpito não está aguentando. Quando a gente sai em uma viagem, quando é à noite, você liga os faróis do seu carro e o farol ilumina não sei quantos metros, talvez 10, 20 metros na frente, um tanto de tempo. Mas você vai andar, numa viagem curta, você vai andar 50 quilômetros, 100 quilômetros, e está tudo bem que só ilumine 20 metros, né? Por quê? Porque vai iluminar justamente os próximos 20 metros ou 10 metros você vai andar. Essa é a obediência. Você sai naquilo que Deus mandou e você obedece aquilo que você sabe. Eu gostaria tanto que quando Deus me mandasse fazer alguma coisa, Ele contasse todos os planos, como eu queria. Que Ele falasse: olha, Daniel, você vai fazer isso, mas deixa eu falar, daqui 1 ano vai acontecer isso, tá? Daqui 1 ano e meio aqui. Eu falo: obrigado, Senhor. Comigo nunca aconteceu. Provavelmente com você também não. Que a gente precisa obedecer e na caminhada Deus vai iluminando o caminho. Coisa maravilhosa, né? Ele vai dando essa fé. Portanto, eu te pergunto: você é daqueles que permanecem? Você é daqueles que continua olhando para Jesus, que não retrocede? Então, não brinque com a sua fé. Eu tenho certeza que é uma natureza de Cristo em nós, permanecer, ficar firme, mas não brinque com isso. Continue olhando para Jesus, continue lendo a palavra de Deus e aplique na prática aquilo que você já sabe. Você já sabe o que você tem que fazer? Obedeça, porque isso gerará ou aprofundará a fé no seu coração. Por quê? Porque nós somos daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Amém? Por isso eu quero fazer uma oração desafiadora para você. A oração de mudança de vida quase, né? De ter uma vida devocional, uma vida de oração, de ter uma vida de obediência. Falar: Senhor, aquilo que eu já sei, eu vou lá e vou fazer, para que você veja os frutos da fé crescendo ou brotando no seu coração. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado porque o Senhor nos considera assim. O Senhor nos considera como aqueles que não retrocedem. Senhor, se eu fosse olhar para mim, dizer das minhas características, das minhas capacidades, eu diria: eu me conheço, eu sei que eu sou daqueles que retrocedem. Eu sou daqueles que começam alguma coisa e por vezes não termina. Mas o Senhor não está falando de personalidade, o Senhor não está falando de grandeza pessoal, de capacidades e talentos. O Senhor está falando da natureza de Cristo em nós. Nós somos tal qual o Senhor nos fez no novo nascimento. Ainda que não tenhamos desenvolvido tudo, mas não somos daqueles que retrocedem. Então nos ajuda, Senhor, a não ficar brincando com o pecado, não ficar olhando para trás, não ficar fingindo, Deus, que nós somos super crentes, não ficar brincando com tentação. Nos ajude, Senhor, a não dar lado, voz ao diabo, ao nosso inimigo da nossa alma, para que a gente não retroceda para a perdição. Mas nos ajuda, Senhor, a permanecer olhando para o Senhor, firmes na palavra do Senhor e também na obediência, Senhor. Nos ajude a unir aquilo que sabemos com aquilo que praticamos e vivemos. Pai, esse é o meu pedido, no nome de Jesus. Que saímos daqui resolvidos, Senhor, a ter uma vida com Deus, a ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, que a gente reorganize o nosso tempo se necessário, jogue fora hábitos que estão nos atrapalhando, que não são pecaminosos, mas que minam a nossa fé, porque nos tiram tempo de buscar o Senhor. Senhor, nos ajude a confessar pecados, Pai, e a obedecer o Senhor. Como Mateus, que foi chamado na coletoria e se levantou na hora, como Abraão, que ouviu o chamado, Senhor, e não tal qual o jovem rico, que sabia o que fazer, mas não fez. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a obedecer, porque sabemos que diante de todos os benefícios, todas as recompensas, um deles, e talvez o maior, será ter mais fé, porque a obediência também gera essa confiança, essa fé que temos no Senhor, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.